Ou seja, não permite profanação na sua obra. Só depois de nós contemplarmos a presença de Deus, aquilo que Deus vê, espiritualmente falando, nós vamos dobrar o nosso rosto em humilhação e vamos ver, dar conta que nós somos pecadores e nós não estamos capacitados para pregar o quê? O Evangelho. Isso que a irmã está a falar, quer dizer que ninguém poderia ser evangelista sem entender isso. Agora abram comigo Lucas capítulo 24. E enquanto eles falavam isso, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhe: Pai seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um quê? Um espírito. Outra linguagem diz um fantasma. Eles também já acreditavam na imortalidade da alma, por isso é que eles ficaram com o quê? Com medo. Nossa, que parecia um fantasma, um espírito. Verso 38. E ele disse-lhe: Por que estáis perturbados? E por que surge pensamento em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem quê? Carne nem quê? Nem ossos, como vedes que eu quê? Que eu tenho. Jesus estava provando a sua humanidade. O espírito não tem carne, não tem osso. Mas um espírito pode ser um ser pessoal, sim ou não? Deus é espírito. Não obstante, é um ser quê? Pessoal. Os anjos são espíritos, mas também são seres pessoais. Ou seja, eles não são seres humanizados. Não tem carne e não tem quê? Osso. Percebemos até aqui? Mas quem é um ser é um ser. Deus tem mão, tem cabeça, tem corpo. Sim ou não, irmãos? Mas é espírito. Vamos avançar. Versos 40. E falando isso, ele mostrou-lhe suas mãos e seus pés. E eles ainda não crendo por causa da alegria e admiração, disse-lhes: Tendes aqui algo de comer? Então eles deram-lhe um pedaço de um peixe assado e um favo de quê? De mel. E ele tomou e comeu diante deles. E ele disse-lhes: Estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, e dos profetas e dos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia. Eles não tinham o entendimento aberto. Jesus tinha que lhes abrir o quê? O entendimento. Você onde estiver deve orar para que Jesus também abra o teu quê? Entendimento. Os discípulos estavam com Deus na pessoa do seu filho, mas ainda assim não tinham o entendimento aberto. Então nós precisamos disso. Versos 47. E que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por onde? Jerusalém. Jerusalém é casa. E vós sois testemunha destas coisas. Versos 49, que é o nosso foco. E eis que eu envio sobre vós a promessa do meu quê? De meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de quê? De poder. Olha uma coisa, irmãos. Aos discípulos lhes foram orientados que ficassem aonde? Aonde? Até que momento? Até que do alto lhes fosse revestido de quê? Que poder é este? O poder do Espírito Santo, como sendo a promessa que vem de onde? De quem? Do Pai. Que quer dizer, embora os discípulos conhecendo capítulos e versículos das Escrituras, eles não estavam qualificados para saírem como pregadores da palavra, sem primeiramente serem revestidos do poder do Espírito que é? Do Espírito Santo. Está a perceber, irmãos? Discípulos que passaram 3 anos e meio, Jesus lhes disse: olha, fiquem ali em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Vamos em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 1, irmãos. Vamos examinar. O autor é eu mesmo, né? Atos capítulo 1.
Começando no versículo 6. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? Estou a ler versículos. Exatamente. Mas vamos começar nos versículos 4. Vamos começar aqui nos versículos 4. Irmão, percebe uma coisa. Jesus, ele já havia ressuscitado aqui, sim ou não? Jesus estava para ser levado aonde? Agora Jesus começou a demorar a ensinar aos discípulos aquilo que ele não havia ensinado antes, que era o poder do Espírito Santo que lhes capacitaria para o avanço da quê? Da obra. Veja aqui nos versículos 4, diz assim: E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem da onde, irmãos? De Jerusalém, mas que esperassem a promessa de quem? Do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Olha a promessa que os discípulos fizeram aqui? Ouviram. Aonde? João capítulo 14, João capítulo 16. Entendemos? Agora vamos. Verso 5. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora, uma coisa muito importante, irmãos. Uma coisa muito importante. Jesus começou a nos trazer um elemento muito importante, um elemento que poderia os capacitar para se tornar evangelísticas potentes da proclamação do Evangelho. Jesus começou a nos mostrar que sem o Espírito Santo, eles não estariam capacitados para pregar a palavra. Mas uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, irmãos, embora Jesus lhes mostrando que só se deve ter o Espírito Santo para se tornar um evangelista com poder, sabe o que aconteceu? Os discípulos nem prestaram atenção nisso. Eles estavam preocupados com outra coisa. Veja o versículo 6. Eles estavam preocupados com outra coisa. Portanto, aqueles que se haviam reunidos perguntaram-lhe dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? Qual seria a pergunta deles? Senhor, como é que tu vais nos batizar com quê? Porque Jesus estava lhes falando: olha, vocês só vão ser minha testemunha quando forem batizados com o poder do Espírito Santo, de quem eu vos disse. Então a gente vai poder prender a atenção deles: Senhor, como seremos batizados? E quem é esse Espírito? Mas não foi isso. O que eles estavam preocupados? Com o reino temporal, com os benesses da terra. Um queria ser ministro na terra, outro queria ser tesoureiro, se calhar, das finanças, ministro das finanças, outro queria ser não sei lá o que na terra. Aquilo que é terreno estava a lhes prender aqui. Atenção! Mas Jesus não lhe respondeu. Jesus não respondeu essa pergunta, e Jesus ainda procurou trazer-lhes de volta ao tema que ele estava pregando. Jesus foi um grande instrutor bíblico. Não precisamos responder tudo no campo. Apenas apresentamos aquilo que nos levou lá. Agora veja verso 7. E ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio quê? Poder. Agora verso 2. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas quê? Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até a última parte da quê? Da terra, até os confins da terra. Que quer dizer, Jesus estava a ser claro que não tem como sermos testemunha de Deus, não tem como sermos evangelistas de Deus, se nós não recebermos o poder do quê? Do Espírito Santo. Há primeiramente a necessidade de nós sermos batizados pelo poder do Espírito Santo, irmãos. Porque não é o nosso intelecto que vai converter a alma. Não é o quanto você sabe de capítulos e versículos, Satanás também sabe, mas não tem poder do Espírito Santo, sim ou não? Satanás conhece a Bíblia de Gênesis até mais que nós. Nós vamos falar que procura na Abacuque capítulo 2, nós vamos começar a procurar, outros ainda vai aonde? No índice, para ver onde é que está a página do Abacuque 2. Mas ele conhece, o livro de Serviços que está dizendo: não há ninguém na terra que conhece mais a Bíblia do que quem? Satanás. Tem poder do Espírito Santo? Veja o que a Bíblia diz. Apolo
era um homem que conhecia as Escrituras. Os grandes homens da época não conseguiam resistir ao seu intelecto, à sua capacidade de argumentação. Mas, onde Apolo pregava, poucos entregavam. E apresentavam Paulo cheio do quê? Onde ele pregava, muitos não resistiam, até os demônios tinham que se manifestar. A diferença entre ter conhecimento bíblico e ser uma pessoa do poder, revestido do poder do Espírito Santo é esta. É que eu posso até convencer a pessoa, lhe mostrando argumentos bíblicos, mas não vou converter a pessoa. Porque o trabalho da conversão diz respeito a quem? Ao Espírito Santo. Entenderemos? Não, então aquela alma eu que lhe converti. Cheio. Você é um cafumbeco, você tem como converter uma alma? Não tens! Porque você não precisa de conversão. Você convenceu ele. Você lhe mostrou que sábado é bíblico. E ele entendeu que sábado é bíblico porque está escrito. Mas como guardar o sábado? Esse deve ser o trabalho de quem? Do Espírito Santo. Depois Jesus disse aqui, olha, vocês vão ser minha testemunha ao descer sobre vós o poder do Espírito Santo. É isso que Jesus mostrou, queridos irmãos. Mensagem Escolhida, volume 1, capítulo 16, na página 128, diz assim: precisa haver um reavivamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. Repito, precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. A reforma e reavivamento, reforma que é mudança de caráter, mudança de ideias, mudança de atitudes. A reforma é tudo aquilo que você vai mudar na sua vida. Vais tirar as roupas malandras, as saias malandras, vais colocar as saias que Deus aprovou, vais mudar, em vez de começar a colocar os irmãos na grelha, que são os peixes, os frangos, vais começar a comer aquilo que quer, que Deus orientou. Isso é reforma. Mas a irmã está a dizer que essa reforma e o reavivamento devem ser sob inspiração do quê? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, não vai haver morte. E ela diz na Mensagem Escolhida, volume 1, na página 57, o batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, levará a um reavivamento da verdadeira religião e a operação de muitas obras maravilhosas. O batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, houve obras maravilhosas? Os mortos ressuscitaram? Doentes eram curados, sim ou não? Paralíticos andavam, sim ou não? Cegos que? Os que tinham filho da bunda entregavam os filhos livros da quimbandaria, se queimavam, sim ou não? Essas obras, a irmã está a dizer que nós também podemos fazer. Então nós lutamos. Até um irmão, um médico missionário, que está tratando um doente desde 2022, até hoje não está curado. Não está curado. Quer dizer que nós precisamos parar e sentar, analisar o nosso estado espiritual. Por que Deus não atua? Se eu prego o que está na Bíblia, e eu mostro o que está na Bíblia, por que Deus não atua? Por que não há conversões? Em vez de eu começar a ficar aqui nos enchermos a perna, toda hora se estressar. A irmã diz que o primeiro objetivo dos filhos de Deus é ganhar quem? Almas. É isso que a irmã está dizendo, irmãos. Lucas capítulo 3. Vamos ver como é que João Batista falou sobre esse texto, sobre o batismo do Espírito Santo. Olha o que João Batista diz. João respondeu dizendo a todos: em verdade eu vos batizo com água. O batismo pela água é o batismo de arrependimento. Estamos juntos? Mas veio o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias de seus calçados. Ele vos batizará com quê? Com o Espírito Santo e com quê? O único que batiza com o Espírito Santo é Jesus. Jesus é o único que batiza com o Espírito Santo.
O batismo do Espírito Santo não é uma virtude que sai em nós para os nossos próximos. Somente em Jesus nós podemos realizar o batismo, mas batismo pelas águas, que significa batismo de arrependimento. João clareou isso aos seus discípulos e à multidão que o rodeava, de que ele não era o que batizava com o Espírito Santo, não era poderoso. Agora, o batismo do Espírito Santo, irmãos, ele vem acompanhado com fogo. Está se falando de um fogo não literal. Jesus, falando desse fogo, ele diz assim, abra comigo, Lucas capítulo 12, olha o que Jesus falou, irmãos, Lucas capítulo 12, diz assim a palavra, eu vim lançar fogo aonde, irmãos? E o que eu quero, se este já está aceso, que me dera que esse fogo estivesse já quer. Jesus veio para lançar fogo aonde? Na terra. João disse, olha, ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com o quê? O fogo que está a falar aqui é o fogo do Evangelho, irmãos. Um dia, irmão Souza publicou no Facebook. Agora, Luanda vai pegar fogo. E os homens da inteligência, do governo, lhe puxaram. Rapaz, que tipo de fogo você tá? Ele me enviou mensagem, irmãos, olha isso que ele enviaram. Eu falei, mano, isso aqui ele está entendendo que é fogo de quê? Enquanto que o irmão Souza estava se referindo ao fogo do quê? Do evangelismo. E Jesus, veja que ele está dizendo aqui, que me dera que esse fogo já estivesse quê? É a mesma coisa que Jesus clama. A vontade de Jesus é que nós tenhamos esse fogo, tenhamos o Espírito Santo na nossa vida. Que me dera que esse fogo já estivesse aceso, queridos amados irmãos. Agora a questão que surge é, o que é o batismo do Espírito Santo? Tudo bem, nós precisamos do batismo do Espírito Santo. E somente Jesus é quem dá. O que é o batismo do Espírito Santo? Irmãos, o batismo do Espírito Santo é a comunhão diária que temos com Deus ao clamarmos a aquisição do caráter de Cristo. Aonde? É nós. Todas as vezes que você cai de joelho, às madrugadas, chorando aos pés de Jesus, clamando ao seu Pai amoroso, dizendo, Senhor, muda o meu caráter, coloca-me o caráter de Jesus, coloca-me o caráter de Cristo, o Espírito de Cristo, e isso as Escrituras chamam do batismo do quê? Do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é falar línguas. Não é xinguilar aqui conforme os pentecostais fazem, não, infelizmente. O batismo do Espírito Santo não é isso, irmãos. Uma vez perguntei numa irmã pentecostal, se a evidência na nossa igreja de alguém estar com o Espírito Santo é falar língua, como é que fica o coitadinho do vosso irmão que é mudo? Ele é mudo. Não fala agora, tem ou não o Espírito Santo? O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é a comunhão, ou seja, o batismo do Espírito Santo é a comunhão diária que nós temos com Deus ao clamarmos para Ele nos dar o Espírito de Cristo. Prestemos atenção que a irmã fala. Prestem atenção aqui. Testemunho Seleto, volume 2, na página 126. Como é que a irmã White chamou o batismo do Espírito Santo? O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Os que não possuem esse desejo dão prova de haver perdido o primeiro amor. Está percebendo? Os que não têm o desejo de evangelizar é morto. Tem nome do que vive, mas está aqui. E ela continua. Devem examinar rigorosamente o coração à luz da palavra de Deus e procurar um novo batismo do Espírito de Cristo. Ela já não disse batismo do Espírito Santo. Agora disse um novo batismo do Espírito de quê? Que quer dizer, o batismo do Espírito Santo é o mesmo batismo do caráter de quem? De Cristo. É isso que a irmã está a falar. Menos eu, mas Cristo. Agora não eu que vivo, mas quem? Cristo vive em mim. Esse batismo.
E quando nós formos batizados com o Espírito de Cristo, nós vamos ter as duas paixões que Cristo Jesus teve. A primeira é obedecer ao Pai e a segunda é resgatar os que estão perdidos. Lucas 19:10. Eu não vim para os salvos, mas para aqueles que estão perdidos. São as duas paixões. Por quê? Porque o Espírito de Cristo é um Espírito missionário. É um Espírito que pega a palavra. E Ciência do Bom Viver diz que Cristo não se cansava e não programava horários para transmitir o Evangelho. Sempre que havia oportunidade, ele fazia, transmitir o Evangelho. Não pensava em si mesmo. Ele veio para fazer a vontade do Pai, irmãos. Agora o que Romanos capítulo 8 vai nos dizer? Versículos 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de quem? Então, se nós não temos o Espírito de Cristo, nós não somos de Cristo. E se nós não somos de Cristo, irmãos, nós somos quem aqui, afinal de contas? Quem somos nós? Cuidado. Porque em Atos 20, ele fala dos mercenários que entram aonde? Se você e eu não temos o Espírito de Cristo, nós somos mercenários. Está percebendo, irmãos? Porque o Espírito de Cristo, ele requer a proclamação, ou seja, a proclamação do Evangelho. Ninguém pode dizer que tem o Espírito de Cristo quando é um grande preguiçoso. Não prega a palavra. Não tem estudante para dar estudo bíblico. Não gosta do evangelismo. Cristo habita em mim, vai em casa, come tantos pratos de arroz com feijão, mas tanto quando vem aqui vai começar a dar trabalho nos outros. Quantos vão no campo? Só 2 ou 3 vão levantar as mãos. Você vai no... Não, estou muito repleto, não posso ir no campo, comida, mas você é pecador. Você não é de Jesus. E que se fosse no tempo dos apóstolos, irmãos, muitos de nós já podíamos começar a correr uns. Porque os homens que eram de Cristo, o demônio os conhece. Eu conheço Paulo, conheço quem é Apolo, e vocês? Não é que o demônio perguntou? O Espírito de Cristo é que nós precisamos. E Jesus andava de um lugar para outro para proclamar o quê? O Evangelho. Se esse fogo, esse primeiro amor, nós já não temos nosso coração, podemos aqui nos agravar, irmãos. Podemos citar aqui muitos versículos e capítulos para mostrar que você é mau, você é um cadáver. Você é um vale de ossos que precisa ter tendões, precisa do sopro de Jesus na tua e na minha vida. É isso que Deus está falando aqui na sua palavra, que o batismo deve procurar um novo batismo do Espírito de Cristo. O batismo do Espírito Santo implica o batismo do Espírito de Cristo. Agora, quando nós não temos esse Espírito de Deus, diz a revelação que é um grande pecado. O pecado não é somente adultério, o pecado não é só fofoca, o pecado não é só isso e aquilo. A revelação diz que o pecado também consiste em não abrir o coração para receber o poder do quem? Do Espírito Santo. Mensagem Escolhida, volume 2, capítulo 6, na página 57. A irmã diz assim: o grande pecado dos que professam ser cristãos é não abrir o coração para receber o Espírito Santo. É pecado. Eu não gosto do adultério. Aquele espúrio, adulterou, não posso lhe dar mal. Esse come refinado, não oro com ele, a oração dele vai ser, não vai receber o poder do Espírito Santo. Mas esse que está falando aqui, não dá estudo bíblico, não se preocupa com as almas, quer dizer, o Espírito Santo só para de comer isso, fez isso e aquilo. É pecado, irmãos. Agora, se isso é pecado, e como a revelação diz que é pecado, e nós não temos isso nas nossas vidas, significa dizer que todos nós estamos em falta diante dos olhos de Deus, todos nós estamos com pecado, porque não abrimos o coração para receber o Espírito Santo. Estão percebendo, irmãos? Agora você vai evangelizar como? Você vai dar estudo bíblico num complicado, vai te complicar com algum versículo, você vai, também fica assim. O importante é que vai abrir já o Levítico, não, Ezequiel 18.
O teu sangue já não vai requerer na minha mão. Não, você está mal. Porque a Bíblia não mostra o momento sequer onde os fariseus e saduceus contradizeram Jesus Cristo. Jesus ficou chateado. Isso acontece, irmãos. Estão percebendo? Quanto de nós já paramos de orar a favor dos nossos pais? Que diabo está desempurrando muitas capucas, quimbamos, whisky, mas muitas outras bebidas eles estão bebendo, irmãos. Estão morrendo, estão destruindo o templo do Espírito Santo. Nós oramos 2, 3, 4 meses, não se converteram, abandonamos o caso. Quanto tempo Jesus vai interceder por ti? Está percebendo a diferença? Quanto tempo Jesus está lá no lugar santíssimo a interceder por nós? E se nós somos de Cristo, nós também temos que ser sacerdotes. E se nós somos sacerdotes, também temos que interceder a favor de quem está perdido, sim ou não, irmãos? Mas isso não acontece. Porque você e eu não temos paciência de quem? De Cristo. E paciência, a longanimidade é um fruto do quê? Do Espírito Santo. Às vezes nós usamos, irmão, vai orar, mas não seja só longânimo. Para ele longar, é esticar mais. Você está me pedindo para não ter o fruto do Espírito Santo? Não seja longânimo. Como aí no mundo, longânimo é afurar. Ele entende também que isso é longar, vai quê? Demorar muito. Não é assim, irmãos. Vamos avançar, olha só. A White diz que esse é o grande pecado. O grande maior pecado dos cristãos é não abrir o coração para receber o poder do Espírito Santo. Agora, quem é que está batendo a porta do nosso coração? Vocês já sabem. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Nós pecamos quando não abrimos o nosso corpo, ou seja, nosso coração para o Espírito Santo. Então a pergunta é: quem é que está batendo a porta do nosso coração? Atos, ou seja, Apocalipse capítulo 3, versículos 20. Diz assim: eis que estou à porta e faço o quê? Quem está batendo? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele, e ele com quem? Estão percebendo, irmãos? O grande pecado dos cristãos é não abrirem o seu coração para o Espírito Santo entrar. E Jesus diz: eis que estou às portas de quê? Quem quer entrar na nossa vida? Quem quer entrar no teu coração? Jesus. Por isso é que a noite diz que o batismo do Espírito Santo equivale ao Espírito de quem? De Cristo Jesus. Sem esse Espírito nós não estamos capacitados para pregar. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo para estarmos habilitados para sermos obreiros qualificados, irmão. Mensagem Escolhida, volume 1, capítulo 65. Na página 411. A irmã diz assim: o que precisamos é o batismo do Espírito Santo. Sem isto, não estamos mais habilitados a sair ao mundo do que estavam os discípulos depois da crucifixão do Senhor. Jesus conheceu a sua carência e disse-lhes que demorassem em Jerusalém até que fossem dotados de poder do alto. O que precisamos é do batismo do quem? Do Espírito Santo. E a noite vai dizer que sem o Espírito Santo nós não estamos preparados, qualificados. Como os discípulos estavam e saíram para pregar, irmãos? É o batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo, que irmão, nós já lemos. Isso é que nós precisamos. Agora, se os discípulos estavam qualificados, receberam o poder do Espírito Santo, a pergunta que surge é: como os discípulos se prepararam para a recepção desse poder? Como os discípulos se prepararam? Abra comigo Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, irmãos. É bom quando falamos desse assunto. Você que a irmã fala por que nós não temos sede. Não pregamos, não falamos, não oramos a favor do Espírito. Nós precisamos fazer isso, irmãos. É bom. Lucas 24, versos 50. Olha o que diz a revelação. E ele levou-os para fora até Betânia, e ele, levantando as suas mãos, os fez, irmãos, os abençoou.
E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado aonde? E eles o adoraram e retornaram para onde, irmãos? Para Jerusalém com grande quê? Júbilo. Agora veja versículos 53. E estavam continuamente aonde, irmãos? No templo, se fofocando, né? Satiratalas, invejas, falando mal do outro ou da outra. É isso? O que eles estavam fazendo? Louvando e bendizendo a quem? Agora vamos, em Atos capítulo 1, que está mais, irmãos. Olha o que eles estavam fazendo lá no templo. Aí eles só estavam bendizendo, estavam louvando ao Senhor. Não é só isso, irmãos. Veja, Atos capítulo 1, versículos 14. Diz a revelação do Senhor, meus amados irmãos. Todos estes, continuamente, vamos versículo 12. Então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um dia de Shabat. E eles subiram à sala superior, onde se encontravam quem? Pedro, mas quem? João, mas quem? Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de quem? Agora vejam, todos estes continuavam desunidos, unanimemente em oração e súplicas. Com quem? Com quem, irmãos? Quem dessas mulheres? Maria, mãe de quem? E com seus quem? Esses irmãos de Jesus, se você for ler o capítulo 7 de João, versos 3, vai perceber que são aqueles irmãos que não gostavam de Cristo. E um deles é o Tiago, da Bíblia, porque o Tiago, irmão de Pedro, é mesmo isso não? É mesmo isso? De João ou Pedro, uma coisa dessa, foi degolado pelo Herodes, sim ou não? O Tiago da Bíblia é o irmão do Senhor. Um desses, a Maria estava lá, mulheres também estavam lá, que quer dizer, o batismo do Espírito Santo acontece só isso. Quando homens e mulheres se unem. Agora, veja o que aconteceu, o que a irmã fala em testemunhos para ministro, na página 507. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E ela continua: o mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Como é que os discípulos receberam a promessa? Confessando seus quê? E fazendo o quê? Abandonando seus pecados. Ali, João começou a olhar para Pedro, dizendo ao Pedro que Pedro, olha, você era a pessoa que mais achava que sabia. E eu te odiava, ou quando te via, te invejava. Mas agora somos irmãos, me perdoa. E Pedro vai dizer para João, olha João, você também, quando você fala, você já era a pessoa que procurava se aproximar mais próximo dele, e até colocava já na sua cabeça, no colo do mestre. E eu senti orgulho de você. Mas meu irmão, hoje me quer? Me perdoa. Está entendendo? Isso aconteceu. Removeram todos os obstáculos, todas as invejas, oraram ao Senhor. A chuva caiu. Por isso é que antes deles fazerem isso, a chuva não havia caído. E a irmã está dizendo que o mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Se quisermos receber o poder do Espírito Santo, você tem que tirar o entulho que está no teu coração. O entulho da inveja, o entulho do ódio, da calúnia, porque há irmãs bem especializadas nos problemas dos outros. São fofoqueiros gospels, tá? Bem especializadas, isso deve sair. E fica mesmo, ela está vendo a fulana. Aquela ali, ela pensa que eu gosto. Moçangue não se deu com ele. Meu sangue não se deu com ela. Mas teu sangue, vocês são gêmeos, nasceram juntos. Se nós não termos o mesmo, ou a mesma ação que os discípulos tiveram, nós não vamos receber o poder do Espírito Santo. Se Deus permitisse que cada um observasse o que está no coração do outro, eu devia fugir dele e ele devia fugir de mim. Porque a irmã que fala que o homem pode pregar boas coisas, mas também pode se comportar como um quê? Um demônio.
Há irmãos que estão aqui mesmo na presença do Senhor, se calhar já deixaram inimizade em casa. Ontem discutiu com o irmão ou primo ou no trabalho. Já se orgulhou e invejou do negócio da outra. E se isso não acontecer, tirar o que nós temos, podemos até que orar, até bater joelho, sangrar, irmãos. Não haverá o Espírito Santo. Devemos fazer isso. Tiago diz: confessai as vossas culpas uns pelos quê? Você fofocou o outro, Deus te convenceu que você fofocaste. Reconheceste que você fofocou. O irmão já se apercebeu. Vai até o irmão, lhe pede perdão. Você pediu perdão a Deus, agora vai lá. Agora vai naquela pessoa que você lhe falou mal, com quem você fofocou. Lhe diz isso que a revelação vai dizer. E a revelação diz que se nós não fazermos isso, né, no livro Maior Discurso de Cristo, não há perdão. Você fofocou, falaste mal do outro ou da outra. Deve agora reconhecer e ter o trabalho de desevangelizar o evangelho que você quer. Transmitir o da fofoca. Eu disse uma vez aqui que a igreja não está preparada para receber confissões pesadas. A igreja não está preparada para onde nós chegarmos a dizer assim, irmão, eu sou bruxo. Sabe daquela vez aquele fungo que tive? Eu mesmo que fui lá, lacei um. Mas o Espírito Santo hoje veio. Não está preparado, esse irmão vai embora falar da família dele. E o irmão com medo, ele vai ter que morrer. Mas o texto diz: confessai as vossas culpas pelos quê? A igreja não está preparada. Quando nós começamos com o Ministério Arauto, nós tínhamos dentro do Ministério Arauto um grupo chamado os 12. Nos 12 são aqueles pioneiros do ministério. E eu lá nos 12 ele ia a todos os assuntos. E também não sei dizer, mas tinha lá um grupo deles que se chamavam quem? Sua irmã, sua irmã, não sei lá. Mas que tinha. Lá nos 12, nós começamos a confessar. Meu irmão, eu estava aquela irmã, né? No coração mesmo esse dia, eu acho que o Senhor também que me deu. E o Senhor te deu, né? E eu também, aquela irmã falando. Eu pedi mesmo ao Senhor, eu acho que Deus já que me deu gosto dele. As irmãs também aí, olha, está me fulano ali, eu gosto dele. Quer dizer, os irmãos que ouviam, as irmãs que ouviam, em vez de orarem ali, de que oraram mesmo, para Deus fortalecer, começaram agora que a espalhar. Você viu o assunto que estava nos 12, saiu dos 12, agora foi dos 70. Quer dizer, o que estava oculto, aquilo saiu. A igreja não está preparada. Mas se nós nos entendermos que você e eu somos irmãos, estamos na mesma batalha junto, e as tuas dificuldades, porque eu devo carregar. Abram comigo Gálatas capítulo 6, meus queridos irmãos. Nos falta ser cristãos. Nós não somos cristãos convertidos, somos cristãos convencidos. Se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Que tipo de espírito? Considereis a vós mesmo, para que também não sejais quê. Agora veja versos 2. Carregai os fardos um dos outros, para que a lei de Cristo seja quê? Cumprida. Estão a perceber? Que nós devemos carregar fardo um dos outros. Nós já vivemos momentos nos arautos que um preferia ficar na companhia do outro. E quando nos encontrávamos aqui, irmãos, era passar todo dia. Os que tinham pé de procurar as grandes sojas granuladas, iam até no descontado, procurar até e voltar. Para nós termos um bom feijão, um bom arroz, uma boa soja, em conjunto. E quando nos ligavam, irmãos, olha, o fulano de tal está passando mal. Nós já, em poucos minutos, ficávamos juntos, orando, para que o irmão se restaurasse. E quando nós vivíamos assim, irmãos, eu já ouvi testemunho dos irmãos da igreja, a dizer assim, se os nossos jovens fossem como esses jovens, a igreja estaria ok. Nem isso que motivou os ímpios
do Atos capítulo 2, como é que esses vivem a união. Então, perceberam, irmãos? Hoje agora não existe isso. Hoje é mais fácil, irmão, fazer 3, 4, 5 pratos, comer sozinho até derrotar, depois publicar as fotos. Bom sábado. Ele já tem sábado dele. Já não é mais do Senhor. Bom sábado foi assim, a apostasia. Quando a apostasia está até aos dentes, irmão, nós já não conseguimos. Procuramos lugar até para depositar a nossa apostasia. Como é possível? Irmão sabe que irmão está carente, não tem comida. Quando terminar o culto aqui, vai correr, mas ele tem 10 pães no bolso, na pasta dele tem 10 pães. Com abacate, irmão. E ele sabe que a possibilidade de um irmão que tem fome vai correr. E alguns poucos é que ficam aqui a procurar onde é que o irmão vai comer, outro vai comer, outro vai querer. Alguns poucos é que ficam aqui a se preocupar com isso, porque também vai ficar feio. O irmão está a comer, o irmão está aqui sem fome. Isso atormenta o coração de quem gosta de partilhar. E isso na prática, se nós não fazemos, podemos aqui nos encher de capítulos e versículos, estamos a perder tempo, irmãos. Começamos a nos amar, assim como os discípulos se amavam. Pedro e os outros tinham mulheres, mas muitas vezes eles eram encontrados que? Juntos. Vocês acham que depois de Jesus ir no céu, eles nunca mais foram pescar? Nunca mais foram pescar, irmãos? Foram. E o dinheiro fazia o quê? Atos capítulo 5, depositavam os pés de quem? Atos 4, tinham tudo de quem? Não é só na palavra, mas eles dividiam tudo. É mais fácil eu rir, irritar, e zombar, e publicar que o irmão tem camisa rasgada, do que eu pegar uma das 5 ou 10 camisas que eu tenho e oferecer para o meu irmão. Aí no texto o outro é menos 10. Porque se ele veste e calça mal, vão dizer que os adventistas vestem mal, não vão dizer que o irmão Carlos vestiu mal, sim ou não, irmãos? E como o pecado está até os ossos, nós já não conseguimos perceber isso. Não há o Espírito Santo se nós não praticarmos isso. Podemos ir, até mesmo coitado que nós vamos ir lá visitar folheto hoje. Aí vem embora lá no bolão, ele é unido, se dá coisa de pilha. Quando vai abandonar o bolão das pilhas, vai vir aqui, não há pilha. E é eu que lhe preguei, olha, você não pode comer comida do sábado, é pecado, tá vendo? Né? Sábado é bíblico, cozinha na sexta-feira, é pecado. E ele vem aqui, com pretensão de guardar aquilo que lhe foi ensinado ao terminar o culto. Está vendo assim que eu estou a pregar? Daqui a nada vai terminar o culto. Os que têm pão com abacate, com o chocolate deles, já não vão pegar, os outros vão ir. Chega no também do irmão, olha irmão, estou a te ver aqui, não preparou nada? Não, olha para vamos. Jesus não multiplicou. Sim ou não? Agora imagina aquele menino, não sei se é mesmo menino, ou só mesmo no filme que nós vimos, que tinha 5 pães ou peixe, dissesse assim, não, esse aqui é para mim, não tem como, não é só para mim, a minha família. E aquele que também tinha assim, não, olha, tá vendo esse Pedro, você não tá vendo que aqui meus filhos? Se eles falassem assim, poderia acontecer um milagre? Para acontecer um milagre na nossa vida, deve haver cooperação entre o humano e o quem? Percebemos, irmãos? Eu vou terminar. Olha só que a irmã te fala aqui. O cuidado de Deus, do dia 28 de outubro, da página 315, ela diz assim: precisamos orar mais do que nunca pelo batismo do Espírito Santo. Pois se jamais houve um tempo em que precisamos desse batismo, é agora. Não há nada que o Senhor nos tem falado com mais frequência do que seu desejo é nos conceder esse batismo. Lucas capítulo 11, né? 13, 11, 13. E nada poderia glorificar mais a seu nome do que essa concessão. Quando partilharmos esse Espírito, homens e mulheres nascerão de novo. Pessoas outrora perdidas serão achadas e trazidas de volta. Percebemos? Quando partilharmos o quê? O mesmo Espírito, nós vamos nascer de novo. E aqueles irmãos que nós estamos a ver de apostatado, que já não estão aqui, que estão a beber cerveja essas horas, estão a introduzir fumo, outros estão a ser partidos com a garrafa, uns se calhar já foram levados da morgue. Esses irmãos, ou nos hospitais aliás,
Esses irmãos precisam voltar. Mas a revelação está a dizer que deve haver isso quando nós partilharmos do mesmo Espírito. E a irmã de ordenação diz que, na página 827, estes discípulos se prepararam para a obra. Antes do dia de Pentecostes, se reuniram e tiraram dentre eles todas as desinteligências. E estavam de um mesmo sentimento. E ela vai dizendo: tirem os cristãos do meio deles as dissensões. E entreguem-se a si mesmos a Deus para a salvação dos perdidos. Peçam a bênção com fé e ela há de vir. O que está impedindo o poder do Espírito Santo, a chuva seródia, é o teu rancor, é o meu rancor, é o meu ódio, é o meu espírito de disseminar erros e calúnias. E quando nós tirarmos isso, irmãos, a chuva vai cair porque nós somos unidos. Quando alguém chegar assim, irmão Antônio, já ouvi isso, né? Irmão Augusto, ele é muito mau, ele não pode ser ministro, ele é muito mau. Aquela Bíblia já desqualificou faz tempo, até não sei porque que as pessoas ainda viram púlpito. Irmão Antônio vai entender que o irmão Augusto também é humano, cheio de falhas, e vai dizer assim, irmão, você tem razão, ele tem realmente esses defeitos, mas também ele tem essa qualidade, ele também isso. Por que nós não nos focamos em quê? Vamos orar a favor do irmão Augusto. Está a entender? Quando essa prática acontecer nas nossas vidas, o poder do Espírito Santo vai surgir. O nosso testemunho vai trazer pessoas para quem? Para Cristo. É isso que a revelação quer que nós tenhamos. Sem essa prática, não há conversão de almas, irmãos. Que Deus te guarde, que Deus te salve. E o resto vamos complementar nas questões que vão surgindo. Uma oração. Amém.